Lei de Imigração Parte 6. Esse é mais um vídeo do canal Jus Concurso. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Capítulo 5. Das medidas de retirada compulsória. Seção 1º. Disposições gerais. Artigo 46. A aplicação deste capítulo observará o disposto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e nas disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas ou de outras situações humanitárias. Artigo 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Artigo 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe de unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal. Seção 2ª. Da repatriação. Artigo 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Parágrafo 1º. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante ou do visitante, ou a quem o representa. Parágrafo 2º. A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4º deste artigo ou quando a repatriação imediata não seja possível. Parágrafo 3º. Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado, observados os princípios e as garantias previstos nesta lei. Parágrafo 4º. Não será aplicada a medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. Parágrafo 5º. Vetado. Seção 3ª. Da deportação. Artigo 50. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional. Parágrafo 1º. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual constem, expressamente, as irregularidades verificadas e prazo para a regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. Parágrafo 2º. A notificação prevista no parágrafo 1º não impede a livre circulação em território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e suas atividades. Parágrafo 3º. Vencido o prazo do parágrafo 1º sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Parágrafo 4º. A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Parágrafo 5º. A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins. Parágrafo 6º. O prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser reduzido nos casos que se enquadrem no inciso 9 do artigo 45. Artigo 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. Parágrafo 2º. A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação. Artigo 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Artigo 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela legislação brasileira. Seção 4ª. Da expulsão. Artigo 54.
A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de 1. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002, ou 2. Crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Parágrafo 4º. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira. 2. Expulsando a. tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. B. Tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. C. Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. D. For pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão, ou, e, vetado. Artigo 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Artigo 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou executadas em território nacional. Artigo 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Parágrafo 2º. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando. Artigo 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, nas condições previstas no artigo 55. Artigo 60. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país. Seção 5. Das vedações. Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Artigo 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal,